Olá, amigos da TV Arval. Só pela nossa introdução vocês já viram o tamanho que estão as cidades brasileiras. Só aqui em São Paulo são mais de 50 mil ruas, endereços, avenidas, nomes para guardar na memória. Imagina o tamanho da memória que tem que ter para guardar tudo isso de endereço, sem contar o como chegar nesses lugares e que caminho fazer. Eu estou aqui para apresentar hoje para vocês um produto que procura resolver metade ou grande parte desses problemas, o GPS. Vamos ver como é que isso funciona? Bom, para isso nada melhor do que a gente conversar com um especialista no assunto. Nós estamos aqui com Pedro Colli, que é gerente de marketing da Ituran. Ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre o GPS. Pedro, o que é um GPS? O GPS é um aparelho de navegação simples, que é feito para ajudar o motorista comum, um leigo, qualquer pessoa, a se guiar por endereços que ele não conhece, né? Então ele pode instalar isso facilmente no carro dele e já começar a operar e ir para um caminho que ele não conhece. Apenas digita a rua e o GPS vai guiando ele. Tá. Como é que ele funciona? É baseado no quê? Como é que ele tem essas informações? Ele tem uma base de mapas carregada dentro dele e uma comunicação direta com o satélite. O satélite informa onde ele está, que tecnicamente falando é coordenada, latitude e longitude, e a base de mapas começa a reconhecer para onde ele quer ir. E aí um software por trás dessa base de mapas vai criando a rota e guiando o usuário até seu local. Legal. E o que diferencia um GPS do outro? Boa pergunta, Alexandre. Normalmente todo mundo conhece o que é um GPS ou navegador, mas poucos clientes sabem diferenciar um do outro, né? A maioria deles usa a mesma base, os mesmos fornecedores de mapas, mas a grande questão está na atualização desses mapas, né? É como se fosse um software, algo que você adquire uma licença e ele vai ter mais valor quanto mais atual ele for. E desnecessário dizer que o trânsito muda constantemente, as mãos de direção mudam constantemente, então é necessário que essa base seja atualizada pelo menos semestralmente. Então, o que o cliente tem que pensar na hora de adquirir? Esse GPS, esse navegador, é atualizado o suficiente para me guiar razoavelmente pela cidade? Sim, não. Uma maneira de perceber isso é talvez através do preço desse aparelho. Se o preço estiver muito diferente do que o mercado está comercializando, é bom o cliente ficar ciente e checar se essa base de mapas é uma base atualizada. Então tá, então quanto mais atualizada for a base de dados, ele vai ter um preço compatível com o mercado, mas mais você vai conseguir se guiar na cidade. É uma cidade que tem 50 mil ruas aqui como São Paulo, isso é fundamental. Bom, acho que nada melhor que isso a gente fazer um test drive. Vamos lá? Sim, vamos lá, vamos lá. Bom, agora a gente vai fazer um test drive. Nós estamos aqui com o Hamilton, que vai mostrar pra gente como é fácil instalar o GPS. Vamos lá. Então aqui no caso tem a ventosa, né? Coloca-se no vidro, tem as regulagens, encaixa o navegador e vai ligado ao carregador. Essa é a ligação. Está instalado o GPS? Está instalado o GPS. Agora é só começar a navegar. Vamos ver funcionando. Bom, Hamilton, agora a gente está aqui no carro, vamos operar o GPS. Correto. Vamos colocar um endereço e vamos ver como é que o GPS se comporta no trajeto aí. Ok, vamos lá então. Então aqui eu tenho o menu principal, né? Entro em navegação, eu vou escolher o endereço que eu quero ir. Okay. Aqui vai me dar as opções, vamos na cidade de São Paulo, e aqui ele já me pede a rua. Então vou colocar a Rua da Paz. Ele já me deu a Rua da Paz, eu seleciono. Ele me pede o número, fácil, né? Tudo muito fácil. Aqui no caso ele me pede o número, né? Que eu coloco 795, ele já me dá a opção Rua da Paz. Tá, aí ele já vai te indicar um caminho, é isso? Ele já me deu o ponto que eu tenho que ir. Ok, né? Já te traçou uma rota ou não? Ainda não, só que ele me pede se eu quero ir por um caminho curto ou rápido. Tá, o que é o caminho curto e o caminho longo aí no caso? O caminho curto você vai estar a distância menor que ele te dá, então são as ruas que você pega que são para te traçar um caminho mais rápido, mais curto no caso. Tá. O mais rápido ele vai te dar as vias de acessos mais rápidos, grandes avenidas. Que no caso de São Paulo, né, como todo mundo sabe, isso. As vias principais, marginais, bandeirantes, tudo isso, Exatamente. Normalmente tem trânsito. Então a gente faz essa escolha. Isso. A gente vai pelo caminho curto ou caminho rápido, que não necessariamente é o caminho rápido. Né? Exato. Então vamos lá. Então eu vou escolher o caminho rápido. Ele vai me calcular a rota. Aqui eu posso regular o volume. Tenho a opção de brilho.
Aí eu escolho de acordo com o que eu quero estar navegando. Então aqui ele já está pronto para navegar. Então vamos lá. Aqui ele está me indicando que faltam 4,2 quilômetros, é isso? Exatamente, né? É o tempo que a gente tem para estar chegando nesse ponto. Aqui ele me dá a próxima rua que eu vou estar acessando. Agora, como é que funciona o GPS nas condições de tempo aí, de clima? De tempo, ele opera normalmente. Tá? Pode estar com o tempo nublado, chuva, chovendo. Opera normalmente. Ele vai estar operando normalmente. Bom, a gente já falou um pouquinho de trânsito, tudo isso, como fugir, mas dá para usar o GPS de um outro jeito aí para você driblar o trânsito, né? Como é que funciona isso? Correto. Você pegando uma mão que ele não está indicando, conforme você entra na rua, ele vai te recalcular essa rota que você acabou desviando. Não, então ele é automático. Teoricamente, para ele calcula como se você tivesse errado o caminho. Exatamente. Na verdade, você está fugindo um trânsito, ele te recalcula o caminho e com isso você consegue ganhar um tempo e fugir do trânsito. Correto, isso mesmo. A gente já faz. Agora ele vai me recalcular. Porque na verdade era para mim entrar a segunda direita, eu entrei a primeira esquerda. Tá legal. Redefinir itinerário. Virar à direita. 200 metros. Então aqui ele já recalculou, né? E ele já está me indicando a próxima rota que eu tenho que fazer. Tá legal. E com isso a gente consegue fugir do trânsito, então. Então se a gente virar à direita. Então ele já recalculou e já está te orientando novamente. Aí, então se a gente fugiu, estava com uma rua com muito trânsito, a gente virou numa rua qualquer, ele já me redefine o caminho e já me mostra o melhor caminho novamente. Exatamente. Essa atualização dos mapas é feita por computador? Como é que funciona isso? É feito através de um SD, um cartão de memória, que ele vai no aparelho, né? E vai estar disponíveis no site da Ituran para fazer essa atualização. No site e atualiza. E já atualiza no SD. Super simples também. Exatamente. E você consegue salvar um endereço que você usa frequentemente? Toda vez que você usa, ele sempre fica armazenado. Mas eu tenho, por exemplo, eu quero gravar o endereço do meu trabalho, eu consigo gravar esse endereço. Você grava, você coloca isso, você coloca lá como locais recentes e favoritos. Então eu posso estar colocando ele em favoritos, então toda vez que eu for para o meu trabalho eu já entro em favoritos e seleciono o endereço ou em locais recentes. Eu tenho essas duas opções. Ótimo. Então, e o GPS, esse aparelho tem alguma outra função sem ser o GPS? Ele funciona para alguma outra... Ele tem o sistema de MP3, né? Funciona para músicas, MP3. Ele tem o sistema de fotos, você pode estar visualizando fotos através do cartão SD. E ele tem um sistema de Bluetooth também. Você pode acessar a memória do seu celular para estar fazendo ligações através dele também. Ótimo. O GPS ele tem também uma lista de pontos aqui da cidade, alguma coisa... Tem sim. Desse tipo. Isso, na opção PDI, ele me dá os locais por categorias, né? Eu tenho aeroporto, tenho banco, bares, tem casas de show, casa noturna. Então se eu seleciono alguma dessa opção, cinema. Vamos lá, cinema. Ele me pede o seguinte, então ele me dá, do ponto que eu estou aqui, ele vai me dando os mais próximos. Então ele começa com 1 quilômetro, 2 e assim vai. Então ele vai me dando as opções, você vai navegando, se eu quiser ir no cinema. Então o GPS hoje é muito mais do que um aparelho de localização, né? Ele tem muito mais funções do que... Ele te traz outros benefícios também, além do posicionamento. Exatamente. Bom, Milton, agora a gente está chegando aqui no nosso destino. Correto. O aparelho já está indicando aqui pra gente. Estamos bem próximos. Hamilton, obrigado pelas explicações. Acho que deu pra gente entender bastante aqui do que é o GPS e como é que ele funciona. Correto. Obrigado. É isso aí. De nada. Isso aí, gente. Viu como foi fácil? É assim que funciona o GPS. Uma cidade ainda que nem São Paulo, que não para de bater recorde de trânsito e de quantidade de rua, haja memória para guardar tudo isso. Eu só confio na minha tecnologia. Tchau, tchau.